Sempre existe um caminho, de Cristina Senson, romance ditado pelo espírito Daniel, parte 6. Arthur é um excelente investigador, conhecendo o ser humano e suas emoções. Se ele diz que você está escondendo algo, isso efetivamente está ocorrendo. Disse que conversou com você e sentiu que oculta algo. Isso é verdade? Lucas ficou pensativo por instantes. Rebeca, não posso me esquecer que Tiago é meu irmão. Existe algo que ainda não decidi contar, pois não me sinto seguro. Preciso refletir um pouco mais. Outra hora lhe conto, eu prometo. Por esse motivo, resolvi guardar comigo essa informação. Não fale nada, Arthur, eu lhe peço. Preciso de alguns dias, confie em mim, tia. Sabe que confio, mas não faça nada que possa prejudicá-lo. Eu lhe peço. Se for alguma informação concernente ao caso, repasse a ele, que saberá o que fazer. Fique tranquila. Beijou-a e saiu. O que ambos não perceberam foi a presença de Tiago próximo a eles, ouvindo toda a conversa. A gravação ainda está com ele como supunha, veremos até quando. Foi até seu quarto e fez uma ligação de seu celular. Escute bem. Ele ainda mantém a gravação, vigio mais que tudo. Quero saber todos os lugares em que ele vai e com quem vai. Cada passo deve ser me relatado, entendeu? Eu conheço muito bem e sei que a próxima ação dele será ouvir novamente a gravação. Ele a pegará nas próximas horas, ouviu bem? Não podemos permitir que o seu conteúdo seja divulgado. Nem ele, nem ninguém irá me colocar na mira da justiça. Vamos, fique na sua cola e não o deixe sozinho, um instante sequer. Desligou com um sorriso vitorioso. Dessa vez, você não irá me vencer. Realmente ele conhecia Lucas muito bem. Após a conversa com a tia, a ideia de ouvir a gravação novamente não saía de sua mente. Pensou em dividir sua preocupação com Paula, mas não queria envolvê-la nisso. Passara por momentos dolorosos e não desejaria levar mais problemas a ela. O dia passou rápido para eles, que efetivamente se divertiram, esquecendo as questões dominantes. No dia seguinte, Lucas ainda não se esquecera de seus propósitos e pensou em ouvir novamente a gravação. Decidiu reaver o celular, indo até o banco onde lá depositara. Tudo sob o olhar atento de Salvador, que o seguia desde a orientação de Tiago. Não desgrudara dele um instante sequer e relatava todos os passos ao seu patrão. Ao contar sobre a visita dele ao banco, Tiago lembrou-se de que a família usava desse sistema de cofres e que talvez o irmão assim o fizesse. Abriu um sorriso de satisfação. Como você é tolo! É lá que mantém a gravação? Deu algumas orientações específicas ao homem. Quero essa gravação comigo esta noite, entendeu? Faça o que for necessário para obtê-la. Não quero falhas dessa vez. Use os recursos que tiver, mas consiga isso para mim. Não posso permitir que esse conteúdo seja passado à frente, pois pode comprometer nosso esquema, ouviu bem? O homem falou algo do outro lado da linha que fez Tiago assim concluir. Pacheco, que é isso em suas mãos. O método que você vai utilizar não me interessa. Meu irmão nunca pactua conosco, portanto, considere o nosso inimigo. Suas feições estavam destituídas de emoção. Peça ajuda se achar necessário. Creio que a ordem está bem clara. O outro apenas respondeu com um monossílabo. Em seguida desligou, preparando sua abordagem junto a Lucas, que desconhecia o perigo que estava correndo. Passou o dia com a gravação, ouvindo inúmeras vezes o seu comentário, tentando encontrar a resposta às suas dúvidas. Decidiu que entregaria Arthur após muito refletir. Não queria comprometer o irmão, mas talvez fosse esse o momento de ele despertar para sua existência, repensando suas atitudes. Quanto ao pai, sentiria muito se algo pudesse ser impositivo para sua eleição, mas as regras éticas deveriam estar em primeiro lugar. Após decidir-se, ligou para Arthur, porém ele não atendeu, então deixou um breve recado. Já era noite e resolveu guardar a gravação em sua gaveta. Saiu caminhando calmamente pelo estacionamento já deserto àquela hora, completamente absorto em seus pensamentos, que sequer percebeu a aproximação de um carro ao seu lado, o qual parou e 2 homens dele saíram. Foi quando Lucas percebeu o que estava acontecendo. Procurou manter a calma e disse: levem o que quiserem.
disse apenas: queremos algo específico. Salvador se aproximou de Lucas, encarando-o fixamente. Não sei do que está falando. Lucas não desviou o olhar. Você está com algo que nos pertence e vai nos entregar. Seu olhar frio mostrava que ele tinha um único propósito, que era recuperar a gravação em seu poder. Não sei do que está falando, não conheço, porque eu teria algo seu. Ele tentava mostrar-se seguro, mas seu coração já estava em total descompasso. Aquele homem era capaz de tudo e isso era fato. Pare de brincadeiras, pois meu tempo é precioso. Preciso ser mais claro? Eu quero a gravação. Entregue-me e vamos embora imediatamente. Caso contrário, vai fazer o quê? Vai me matar? Não tenho medo de você e nem dos seus, disse ele enfrentando, dando um passo à frente. O doutor é corajoso, mas sinto decepcioná-lo. Não vou te matar, se é o que pensa, mas posso mandar alguém fazer uma visita à sua namorada. Falei da última vez, porém nada que não possa resolver. É só eu dar um telefonema e ela... Um sorriso mórbido se fez em seu rosto. Lucas estremeceu só em pensar na possibilidade de Paulo estar em perigo novamente. Creio que agora chamei sua atenção. Vamos, eu tenho pressa. Dê-me a gravação agora. Não está comigo. Podem me revistar. Levantou seus braços. O outro se aproximou e o examinou, constatando que ele falava a verdade. Não está com ele. E se afastou, ainda mirando o revólver para o médico. As feições de Salvador se contraíram. Não poderia retornar sem a gravação. Assim havia ordenado Tiago. Ele recuperaria o celular a qualquer custo. Ficou a pensar onde ele poderia ter ocultado em tão pouco tempo. Depois de ir ao banco, viera apenas para o hospital e de lá não saíra. Só poderia estar lá. Sorriu e encarou novamente Lucas. Creio que essa brincadeira está na hora de terminar, doutor. Decida logo ou faça uma ligação. As palavras duras tinham a intenção de intimidá-lo, mas Lucas manteve-se firme em seu propósito de não entregar. Ela está segura no mesmo lugar em que a coloquei. Tentava mostrar-se confiante. Impossível. Sabemos que está com você. O homem estava perdendo a calma. Quem deu essa informação se equivocou, disse apenas sentindo que conseguira perturbar seu agressor. Não brinque comigo. Eu já lhe disse que sua namorada está em nossas mãos. Tem alguma dúvida? Neste instante, sem saber o que o impulsionou, Lucas jogou-se sobre o homem tentando dominá-lo. No entanto, ele se esquecera de que o outro estava bem próximo e um tiro foi ouvido. Lucas sentiu uma fisgada nas costas e soltou Salvador, que se levantou furioso. Veja o que fez seu idiota. Viu a marca de sangue na camisa de Lucas, que permanecia caído ao chão inerte. Você estragou tudo, vamos embora. Terei que relatar como tudo ocorreu, e correram de lá. O tiro poderia alertar a presença deles, e assim foi. Em instantes, uma movimentação intensa aconteceu. Estavam no estacionamento de um hospital. Como isso pudera ocorrer? Era a pergunta que alguns se faziam. Não havia mais segurança em lugar algum. Lucas, ao sentir a fisgada nas costas, percebeu que fora atingido. Uma dor lacinante o acometeu, impedindo-o de respirar. Procurou ficar calmo, mas a dor só aumentava. Tentou se levantar e o máximo que conseguiu foi sentar-se, recostando-se num carro estacionado. Sentiu sangue escorrer por suas costas, percebendo que a bala se alojara em alguma costela, pela dor insuportável que sentia. E quando viu uma mulher se aproximar e pediu ajuda. Rapidamente ele estava na emergência, sob o olhar atônito de Henrique, o médico residente. Não pergunte nada, faça apenas seu trabalho. A voz começou a ficar fraca. Leve-me direto para a cirurgia. Foram as últimas palavras, até que desmaiou. Henrique e a equipe foram rápidos e em poucos minutos, Lucas estava sendo operado. Sua situação era delicada. A bala atingira um dos pulmões e se alojara numa costela, como Lucas dissera. Foi um trabalho árduo até que ele se estabilizou. Ao término de 3 horas, Henrique sorriu satisfeito pelo resultado obtido. Precisava contatar sua família, que certamente desconhecia o que havia ocorrido. Só poderia ter sido um assalto, era o que ele pensava. Porém, sua intuição lhe dizia que coisas estranhas estavam ocorrendo com ele e com pessoas ligadas a ele. Fez a ligação para Rebeca, que ficou lívida. Ela e os demais familiares
Estavam dormindo quando o telefone tocou insistentemente. Ronaldo, já ao seu lado, viu o estado em que ela se encontrava. O que aconteceu, Rebeca? Vamos, fale logo. Ela se sentara com as lágrimas escorrendo por seu rosto. Foi Lucas. Apenas o que conseguiu dizer. O que aconteceu com meu filho? Disse em completo desespero. Tiago chegou na sala no mesmo instante em que ouviu o pai perguntando sobre Lucas. Ronaldo olhou o filho com as feições contraídas. O que você foi capaz de fazer? E o agarrou com força. Tiago recebera a ligação de Salvador momentos antes e já sabia do ocorrido, mas não poderia mostrar ao pai que tivera algo com isso. O que está falando? Virando-se para a tia, perguntou. Aconteceu algo com Lucas? Ele levou um tiro e está em cirurgia. O caso é grave, pelo que o médico relatou. Ronaldo olhava o filho com a tristeza estampada em seu rosto, convicto de que aquilo era obra dele. Relembrou todo o passado e as ações indébitas que Tiago praticara, mas jamais poderia supor que ele fosse capaz de fazer algo contra o próprio irmão, sangue de seu próprio sangue. Só agora percebeu que ele acobertara incessantes vezes as atitudes errôneas do filho, justificando-o em qualquer situação. Todos insistiam na tese de desvio de caráter, porém ele não queria acreditar nisso. Cada dia a frieza imperava, a maldade se intensificara. Sua sede de poder o inebriava e ele compactuou com essa conduta desregrada, sendo omisso na maior parte das vezes. Criara um monstro, agora incontrolável e indomável, e sentia-se responsável por permitir que isso acontecesse, nada fazendo para evitar seus arroubos. Olhou o filho mais uma vez com a dor corroendo suas entranhas. Lucas o alertara tantas vezes. Rebeca e Raquel também, e simplesmente permitiu que ele agisse assim, contrariando regras, ética, moral, tudo por um sonho, a política. No entanto, ele extrapolara todos os limites, não iria mais permitir que isso persistisse. Iria impedi-lo de qualquer forma, nem que para isso tivesse de entregá-lo à justiça, mesmo sabendo que também seria implicado. Enquanto esses pensamentos permeavam sua mente, algo aconteceu. Uma estranha dor no peito fez o ar lhe faltar. Sentou-se, pois a dor foi se intensificando mais a cada instante. Ronaldo, o que está sentindo? Rebeca ficou ao seu lado aflita com o estado dele. Não sei, dói demais, e colocou a mão no peito. Estava pálido e ofegante e subitamente tudo pareceu diferente. As pessoas ao redor foram sumindo, sentindo-se transportado para outra realidade, em cores completamente diversas das que até então observava. Viu alguns vultos se aproximando, mas não os temeu. Foi assim que ele se despediu do mundo material, vitimado por um infarto fulminante. Rebeca segurava sua mão quando ela simplesmente pendeu sem movimento algum. O desespero assomou e ela gritava para Tiago fazer algo. Ele, percebendo a gravidade, chamou a emergência, pedindo urgência, mesmo pressentindo que era tarde demais. Seu pai acabara de morrer e, pela primeira vez em anos, sentiu um nó na garganta. Talvez o único que o amava acabara de partir deste mundo. Agora estaria definitivamente só. Capítulo 21. Conflitos íntimos. Quando a ambulância chegou, já era tarde demais para Ronaldo. Rebeca e Raquel estavam abraçadas em prantos pela dor da separação. Tiago ia cuidando de tudo com sua frieza habitual. Não parecia que estava tratando de alguém tão importante em sua vida como seu pai. Providenciou todo o trâmite e se dirigiu à tia, que o olhou com a dor estampada em seu rosto. Ele era seu irmão e, apesar de todas as diferenças existentes, havia sido muito amado por ela. Rebeca, como quer que façamos? Ele tentava falar com ela com o máximo carinho. Não sei, Tiago. Tenho que avisar seus avós e as pessoas mais próximas. As lágrimas escorriam incontidas. Deixe que eu cuido de tudo isso. Eles disseram que precisarão levá-lo para o hospital. Não há nada que possam fazer aqui. Quer que eu vá com eles? Perguntou com a voz embargada, mas ainda no controle. Faça isso por mim. Foi quando se lembrou de Lucas. E seu irmão, como ele estará? Preciso ir vê-lo. Já se dispunha a sair quando Raquel a conteve. Fique calma, tia. Eu irei até lá e saberei notícias de Lucas.
Abraçou a tia com carinho e apenas lançou um olhar para o irmão, que sentiu toda a mágoa contida. Em seguida saiu, levando consigo toda a tristeza que seu coração poderia suportar. Perdera a mãe anos atrás, agora seu pai também a deixara, porque essas tragédias acompanhavam sua família. Porque tinha de ser assim. Tentou falar com Eduardo, seu namorado, mas ele não atendeu. Sentiu-se extremamente só. E Lucas como estaria? O que acontecera com ele? Pensou em Paula se o acompanhava e decidiu lhe telefonar. Tocou insistentes vezes, até que uma voz sonolenta atendeu. Paula? Perguntou timidamente, já percebendo que ela não sabia de nada. Sou eu, Raquel. Sabe de Lucas? Não, por quê? A tensão já estava em sua voz. Aconteceu algo com ele? Me dê o endereço e eu passo aí. Lucas está bem, ok? Tentando acalmá-la. Ela forneceu seu endereço e minutos depois, Raquel lá estava. Paula entrou no carro apressada e perguntou. Se tudo estivesse bem, não estaria aqui. Conte-me tudo, por favor. Tentei ligar para ele por diversas vezes, mas acho que adormeci. O que aconteceu? Não sei muita coisa, mas vou contar. Enquanto ela falava o que sabia, inclusive sobre a morte do pai, Paula foi ficando lívida, sem palavras. Chegaram em instantes ao hospital e perguntaram por Lucas. Todo o hospital já sabia do ocorrido, porém decidiram chamar Henrique, o médico residente que o operara. Foram poucos minutos que apareceu a ambas, uma eternidade, até o médico chegar. Raquel reconheceu o jovem e correu ao seu encontro. Como ele está? O que aconteceu? Perguntou ela. Ele foi atingido por um tiro, talvez proveniente de um assalto mal sucedido. Porém, só iremos saber exatamente o que aconteceu quando ele acordar. Ele está na unidade de terapia intensiva e requer cuidados. Só posso afirmar que seu caso é de extrema gravidade. Venham comigo. Conduziu-as até uma sala onde Lucas se encontrava todo monitorado. Paula se aproximou e beijou suavemente seu rosto adormecido. As lágrimas não puderam ser contidas. Quando ele vai acordar? Perguntou Raquel, também com os olhos marejados. Teremos que esperar. Entretanto, ele é forte e saudável. Isso será de grande valia para que sua recuperação seja rápida. Raquel se aproximou de Lucas e disse algo em seu ouvido. Em seguida, segurou sua mão com toda delicadeza. O médico ficou observando a jovem com curiosidade. Eles pareciam muito próximos. Percebera desde a primeira vez que os vira juntos. Deveria estar sofrendo com a possibilidade de perdê-lo. Ela virou-se para ele e disse: Acabei de contar-lhe o que aconteceu com nosso pai. Tentando controlar a emoção, disse: Papai acabou de morrer e ele não pôde se despedir dele. Neste momento, Paula abraçou. Henrique não estava entendendo nada do que ela acabara de falar. Era Lucas que lá estava lutando pela vida, mas o pai acabara de morrer? Teria sido isso mesmo. Decidiu aguardar que retornassem ao equilíbrio para saber exatamente tudo o que estava acontecendo naquela família. Porém, antes, como médico responsável que era, decidiu que o local não comportava as fortes emoções. Venham, por favor, lá fora vocês me contam tudo. Nosso doente necessita de repouso e principalmente de paz. A mesma que se distanciara de Lucas desde o instante em que o agressor agira de forma tão covarde. Ainda acordado, tentava registrar tudo o que estava lhe acontecendo, inclusive sobre seu próprio estado. De repente, viu-se fora do corpo e os médicos lutando para salvá-lo. Sentia-se profundamente perturbado, observando os movimentos ágeis dos médicos sobre seu corpo físico, percebendo que seu caso era grave. Não estava pronto para morrer e isso não fazia parte dos seus planos. No entanto, tudo poderia acontecer e uma angústia assomou. Foi quando uma mão macia tocou em seu braço, fazendo-se virar. Acalme-se, querido, não sofra assim. O que está sentindo realmente? Luísa lhe perguntava com toda serenidade. Sente dor? Não sinto dor, apenas apreensão. Tudo isso é muito estranho. Ver seu corpo ferido, sendo mexido e remexido. É difícil assimilar tudo isso, mamãe. Eu vou morrer? Não, meu filho. A sua hora ainda não chegou. Tem ainda tanto a realizar. Foi um acidente de percurso. Pode assim pensar, mas que não irá alterar o caminho que deve trilhar. Tem uma longa jornada pela frente. Agora mais do que nunca,
Você terá muito trabalho a realizar para conter as arbitrariedades de seu irmão. E fez uma pausa. Escute o que eu vou lhe falar e vou precisar de todo o seu controle, querido. Sabe que efetuamos nossas programações antes de aqui renascer. Todos, sem exceção, se submetem a isso. Apenas o véu do esquecimento nos impede de recordar, o que é uma bênção, bem o sabe. Enquanto aqui está lutando pela sua vida, alguém a quem muito ama está se despedindo dessa jornada terrena e terei que recepcioná-lo pelo amor que eu lhe dedico. Sabe a quem me refiro, querido? Papai? Ela sentiu e a emoção o sufocou. Eu quero ajudá-lo também. Não, meu filho. Tem outra missão que é manter-se firme e convicto de suas tarefas e estar em condições de colocá-las em prática. Além do que está fragilizado e sinto que a revolta insiste em visitá-lo, tornando sua recuperação comprometida. Quando for possível e nos for permitido, eu levarei até ele. Assim está bem? Não, mas nada posso fazer quanto a isso. A indignação me consome, minha mãe, por saber que meu próprio irmão teve participação nesse triste evento. Era o único que sabia da gravação. Só pode ter sido ele que engendrou esse plano infeliz. As lágrimas vieram a seus olhos. Foi capaz dessa cruel armadilha. Sou seu irmão. Pare com lamúrias, meu filho. Isso em nada colaborará com seu reequilíbrio físico e espiritual. Busque a paz. Só ela será capaz de o fortalecer. Agora tenho que ir. Novas tarefas me aguardam. Seu pai necessita de mim, mesmo que ainda não consiga perceber minha presença. Agora peço que fique sereno, velando por seu corpo físico, esse instrumento perfeito capaz de cumprir suas tarefas nessa encarnação. Estudou para salvar vidas, meu filho. Mostre que é capaz de salvar-se primeiro, com todos os recursos que já adquiriu às custas de seu trabalho e empenho incessantes. É um valoroso trabalhador do bem. Não permita que emoções inferiores o busquem, maculando todo o trabalho que está a desempenhar. Abraçou com todo o seu amor e, antes de deixá-lo, disse: Clóvis estará ao seu lado, meu querido. A entidade sorriu amorosamente. Venha me ver novamente, mamãe, preciso de você. Ela se despediu e saiu de lá. Lucas e Clóvis lá permaneceram ao lado do corpo físico do médico enquanto a cirurgia persistia. Vendo a perturbação que o jovem apresentava, Clóvis disse: Vamos dar um passeio. Isso vai reconfortá-lo e tirá-lo dessa angústia. Saíram de lá, retornando apenas quando a cirurgia finalizara, e ele já estava acomodado em seu quarto, ao lado de seu corpo, acompanhando os eventos que se seguiram. Clóvis percebeu que o jovem olhava seu corpo com curiosidade. O que sente, meu jovem? Tudo é muito estranho. Vejo meu corpo deitado inerte, lutando para sobreviver. Visto que a situação é bastante delicada, no entanto, aqui estou, podendo perceber tudo o que ocorre, não mais com meus sentidos físicos. É uma sensação confusa, tenho de admitir. Lembrarei de tudo isso ao despertar? Talvez não em sua totalidade, mas alguns fragmentos dessas sensações estarão presentes. Você reúne condições para assimilar essa experiência e fazer proveito delas, em especial pela sua sensibilidade apurada, que lhe permite tal vivência. Nem todos passam pela mesma situação, anexando essas informações em sua íntegra. Temos na realidade dois corpos, isso já pude constatar, um corpo físico e outro espiritual. Esse último que controla ambos, estou certo? É um médico e conhece profundamente a parte material, já espiritual pouco se deteve, apesar dos insistentes apelos de sua tia, uma valorosa trabalhadora da lide espírita. Porém, tudo estava previsto para acontecer no tempo apropriado e talvez esse momento tenha chegado. Impossível passar por uma experiência traumática e tão intensa, observando nuances jamais vistas, sem se sentir tocado por ela. Irá despertar com alguns fragmentos de lembranças que o conduzirão à busca por explicações. Não negará sua verdadeira essência, meu jovem, e oferecer um terno sorriso. Uma experiência inusitada, acompanhada por emoções desconexas. Sinto realmente que jamais serei a mesma pessoa de antes desse evento.
Olhando meu corpo nessas condições, entretanto, tudo que assoma é um sentimento de indignação, beirando a revolta por tudo que me causaram. Contenha seus ânimos e não permita que essas emoções se apresentem. De nada valerá todo aprendizado se não consegue colocar em prática. O muito saber não implica em muito praticar. Talvez esse seja seu maior teste. Já aprendeu o valor da paz íntima e o quanto ela é essencial nos momentos críticos. Coloque em ação tudo o que aprendeu. Tentou manter seu equilíbrio e lá permaneceu, observando os semblantes sofridos de sua irmã e namorada. Queria dizer-lhes que ele ficaria bem, tentava irradiar todo o seu amor a ambas, dizendo o quanto as amava. No entanto, isso parecia não as sensibilizar. Henrique as tirou do quarto e levou-as para tomar um café. Foi quando lhes ofereceu todas as explicações que tivera acesso desde que soubera do incidente. Deve ter sido um assalto. Meu irmão jamais reagiria a uma situação dessas. Não creio que tenha sido isso. Olhou para Paula, que pensara o mesmo. Não queria tirar conclusões precipitadas, mas acreditava em algo premeditado. Lembrou-se da gravação e ficou lívida. Não haviam conversado mais sobre ela desde aquele dia. Não sabia se ele falara com Paula e decidiu manter-se calada quanto a isso. Meu irmão chegou a falar algo quando aqui chegou? Apenas que precisava ser levado direto à cirurgia. E sorriu. Ele é um médico em qualquer circunstância. Lembrou-se do que Raquel falara acerca do pai. E seu pai? No momento em que soube de Lucas, ficou transtornado e teve um mal súbito, o que o levou à morte. As lágrimas afloraram novamente. Não teve tempo de ser levado ao hospital. Lembrou-se da tia, aquela hora sozinha. Paula, tenho que ir. Fique com meu irmão, eu lhe peço. Tenho que estar ao lado de Rebeca. Vá tranquila, Raquel. Ficarei por aqui. Qualquer notícia nos falamos, disse a jornalista, abraçando-a com carinho. Força, minha querida. Henrique a acompanhou até a saída e disse com toda a confiança: não se preocupe com Lucas. Estarei aqui dando todo o suporte que ele necessitar. Confie em mim. Havia tanta serenidade em seu olhar que ela instintivamente o abraçou. Agradeço o que está fazendo por ele. E com um sorriso triste se despediu, deixando o médico observando-a com uma expressão diferente no olhar. Aquela jovem havia tocado seu coração de uma forma que ele jamais sentira. Deu um suspiro e voltou para a UTI. Lucas permaneceu dormindo por todo o dia, lutando para se estabilizar. A situação era crítica, assim dissera Henrique, ficando ao seu lado a maior parte do tempo. Paula permaneceu na sala de espera, aguardando as notícias alentadoras que custaram a chegar. Enquanto isso, em casa de Ronaldo, a movimentação era intensa, entre telefonemas e visitas inesperadas. O corpo do deputado foi liberado para ser velado apenas no final do dia, entre pompas e homenagens. A noite foi longa para os familiares, recebendo as condolências por parte de todos os conhecidos e aliados. A comoção era geral. Ele era um político estimado por muitos e todos queriam estar ao seu lado em seus derradeiros instantes. O enterro se deu na manhã do dia seguinte, com a emoção predominando. Rebeca, Raquel e Tiago lá estavam prestando sua última homenagem ao amado pai e irmão. Os pais, já muito idosos, preferiram não comparecer, especialmente pelo estado de saúde delicado que ostentavam. Lucas ainda permanecia em sono profundo, tendo Paula ao seu lado todo o tempo. Henrique solicitara que fosse descansar, mas ela se recusou. Não deixaria sozinho um instante sequer. Após o sepultamento, Arthur falou a Rebeca sobre seus temores. Ele ficara sabendo do estranho acidente com Lucas após deixar-lhe uma mensagem em seu celular. Perguntou a ela se sabia o assunto que Lucas queria lhe falar e dirigiu-se ao hospital com o intuito de saber as últimas notícias. Encontrou Paula na sala ao lado, caminhando de um lado a outro em desespero. Instantes antes, uma movimentação intensa de médicos e enfermeiras se deu no quarto de Lucas, em função de algum problema que ninguém lhe explicou ao certo. O que está acontecendo, Paula? Ele viu as lágrimas em seu olhar. Não sei. Ninguém me fala o que está acontecendo. Algo sério, penso eu. Henrique saiu do quarto neste momento e foi até ela. Fique calma, ele já está estabilizado.
Tentamos retirar os aparelhos e o inesperado aconteceu. Agora tudo está sob controle. Dificilmente ele acordará hoje. Vai descansar um pouco. Não é apropriado permanecer aqui tanto tempo, ainda mais após tudo que você mesma já passou. Falo como médico. Procure acatar. Seu olhar franco e firme a desestabilizou. E se algo acontecer e eu não estiver presente, havia muita dor em seus olhos. Arthur, até então calado, se aproximou e pegou suas mãos com delicadeza, fazendo-a se sentar. Paula, escute o médico. Ele está correto em sua orientação. Ficarei aqui com ele, se isso a tranquiliza. Quanto a você, tem um homem esperando lá embaixo para acompanhá-la até o seu apartamento. A vigilância será redobrada. Estarei aqui com Lucas e não permitirei que nada aconteça, inclusive que ele morra. Ele sorriu. Ele tem muito a nos contar e assim fará quando acordar, o que será breve. Confia nas minhas palavras, ou melhor, confie em Deus que está no comando. Neste momento, uma luz intensa se acercou dele, irradiando aos que ao seu lado se encontravam. Paula sentiu-se confortada pelas palavras de Arthur. Então não o deixe morrer, ouviu bem? Sorriu entre lágrimas. Prometo. Abraçou-a com ternura, sentindo o quanto ela necessitava de um carinho. Não deixe sozinho. Sinto que uma sombra o envolve e nada posso fazer para afastá-la. Tenho tanto medo de perdê-lo. Aquela sensação angustiante a acompanhava. Isso não vai acontecer, eu prometo, agora vai descansar. Henrique observava a conversa dos dois e assim que ela se foi, ele disse: não faça promessas que não pode cumprir. A situação dele é complexa e talvez seja necessário retornar à mesa de cirurgia. Não sabemos se irá resistir a uma nova intercorrência. Seu caso é bastante delicado, disse em tom sério. Acredita no destino, doutor? Perguntou ele com um sorriso cativante. Acredito no que está em meu controle, disse o médico. Pois aí está a grande diferença entre nós. Acredito no que está no controle de Deus e não dos homens. Tudo está pré-determinado, pois aqui apenas se coloca em ação o que já se programou. Lucas tem tarefas a cumprir e, portanto, não será agora o fim de sua encarnação. Não me pergunte como tenho tanta certeza, pois não saberei lhe responder. Sei apenas que ele resistirá a todos os percalços e acordará em breve. Não sei se acredita em suas palavras, mas como posso contrariá-lo? Suas crenças lhe pertencem e não posso questioná-las, pois as desconheço. É um médico racional e não o censuro. Crê naquilo que conhece e pratica, mas além de tudo, o que realiza como médico, tenho certeza de que já se deparou com situações que não soube definir com precisão o que ocorreu. Aí está a mão de Deus no comando, pois só a Ele pertence o poder da vida e da morte, por mais que não creia nessa verdade. Ninguém detém o poder da vida senão Ele. É um agente transformador e curador, e está em suas mãos o conhecimento do corpo físico. Mas existe muito mais que apenas um corpo de carne, que sabemos se deteriora com o passar dos anos. Existe por trás um espírito imortal, essência divina, que comanda nossa mente e corpo. É nele que está inserida a mensagem de Deus. É um religioso ou coisa assim? Perguntou Henrique, curioso. Não, sou um delegado federal. Sorriu com simpatia para ele, mas jamais descuidei de cuidar da parte espiritual. Alimento meu corpo físico e meu espírito imortal. Neste momento, foi chamado novamente para cuidar de Lucas. Bem, o dever material me chama, mas achei intrigante as suas ideias. Se ainda estiver por aqui, voltamos a conversar. Entrando apressadamente no quarto, uma parada cardíaca e outros problemas surgiram, movimentando ativamente toda a equipe. Lucas lutava bravamente entre a vida e a morte. Arthur estava em profunda prece, pedindo a intercessão de seus amigos espirituais nesse momento tão delicado. Lucas a tudo assistia, sentindo-se profundamente perturbado. Por que isso está acontecendo? Dizia aflito. Lembre-se de que depende unicamente de você sua estabilização. Sabe o que precisa fazer? Coopera com eles, acalmando seu coração e sua mente, retirando todas as ideias contrárias à cura e ao perdão. Sua mente comanda seu corpo. É o momento de colocar em ação todo o aprendizado adquirido.
Controla sua respiração, os batimentos cardíacos estão em descompasso e a cada imagem negativa que projeta em sua mente, isso apenas se reproduz em forma de desequilíbrio energético. É como um veneno sendo colocado na corrente sanguínea. Sabe o que isso pode lhe causar? Portanto, faça aquilo que sabe. Deixe seu coração falar por você, mas não aquele permeado por mágoas, e sim aquele que habita a sua porção divina. Lucas fechou os olhos e aos poucos se acalmou. Capítulo 22. Vida que segue. Passava das 10 horas da noite quando Henrique retornou ao encontro de Arthur. Contrariando todas as expectativas, Lucas se estabilizou e acabou de acordar. Pediu para falar com Arthur. É você? A surpresa estava em seu olhar. Lucas estava com os olhos semiabertos, a lividez imperava. Ao ver Arthur, tentou esboçar um sorriso. O médico estava ao lado e atento ao seu quadro. Doutor, não fale muito, apenas o essencial. Arthur se aproximou e ouviu o que ele tinha a dizer. Esta é minha gaveta. Pegue e ouça. Não deixe cair em mãos erradas. O esforço fez com que ele fechasse novamente os olhos. Vamos deixá-lo descansar. E saíram do quarto, deixando uma enfermeira cuidando dele. Como tinha tanta convicção de que ele iria acordar rápido, apenas uma intuição. Onde é a sala dele? Pode me acompanhar até lá? Henrique assentiu, conduzindo-o pelos corredores do hospital. Sentiu que precisava ajudar aquele homem, sem mesmo entender o motivo. É aqui? O que ele disse? Perguntou o médico curioso. Preciso que abra sua gaveta, doutor. O que está aí guardado foi o causador desse atentado. Agora, não tenho mais dúvidas. Peço toda a discrição, é a vida dele que está em jogo. Henrique sentiu um calafrio por todo o corpo. Estava adentrando um terreno perigoso, mas não podia deixar de ser solidário a Lucas. Se não havia sido um acidente, aquele delegado iria investigar, não ocultando nenhuma evidência. Procurou com presteza a chave da gaveta e lembrou-se de estar na sala quando ele a pegou dentro de um pequeno copo sobre a mesa. Achou a chave e entregou a Arthur, que abriu a gaveta, encontrando o envelope. Abriu e constatou que havia dentro um celular. Guardou-o consigo e informou a Henrique. Você não sabe nada acerca disso. É para sua própria segurança. No momento certo, Lucas e eu contaremos sobre isso. Até lá, é apenas o médico que cuidou de salvá-lo. Peço que permitam segurança na porta do quarto dele. Se me disser que sim, vou providenciar imediatamente. Ele corre perigo e está ciente disso, portanto, só permita a permanência de pessoas autorizadas e de sua confiança. Posso contar com seu apoio? Naturalmente. Preciso apenas de algumas horas de sono. Estou há quase 2 dias sem dormir. Depois conte comigo. Ficarei próximo o tempo todo, sentindo a emoção o contagiar. Não esperava viver momentos tão intensos em seu trabalho. Vá descansar e ficarei ao lado dele. Quando retornar, terei que resolver algumas questões essenciais. Não fale nada disso com ninguém, nem mesmo com Paulo, a irmã, nem tampouco com o irmão que deve vir visitá-lo nas próximas horas. O jovem residente sorriu e perguntou, mais uma predição? Evidente? Não, apenas raciocínio lógico, doutor. Sorriu com simpatia. Posso ficar ainda alguns minutos por aqui. Preciso verificar o que consta neste celular. Pode, e ao sair peço que feche a porta, por segurança. Arthur assentiu. E ele analisou detidamente o celular, procurando o que lá estava gravado. Ao ouvir, seu semblante se contraiu. Era uma prova irrefutável da participação de Tiago e outros no esquema que estava sendo investigado. Tratava-se de algo de extrema gravidade. Não poderia cair em mãos desavisadas. Por que estaria com Lucas? Quem lhe entregara? Isso só iria descobrir quando o médico acordasse em definitivo. Saiu de lá com o envelope nas mãos. No caminho de volta ao quarto de Lucas, guardou o envelope no bolso do paletó, seguindo sua intuição. Entendeu a razão ao se deparar com a figura imponente de Tiago próximo ao quarto de Lucas. Eu conheço? Creio que já o vi hoje, disse ele com a voz grave. Sou amigo de sua tia Rebeca. E sim, o cumprimentei hoje no velório de seu pai, disse ele encarando-o fixamente. Tiago ostentou o olhar, já desgostando daquele homem. O que faz aqui? Perguntou de forma firme.
Rebeca me pediu para ficar ao lado de seu irmão até que despertasse. É médico? Não. Sou delegado federal. Manteve o olhar fixo nele. Muito prazer. Sou Arthur. Já sabe quem sou, portanto, é dispensável as apresentações. Havia certa perturbação em seu olhar. Por que minha tia pediu que aqui permanecesse? Ele corre algum perigo que não sabemos? Perguntou com animosidade na voz. Apenas precaução. Não sabemos o que efetivamente aconteceu com seu irmão e aqui estou para investigar. Entenda isso como um favor à sua tia. Devo muito a ela e creio que essa seja uma forma de retribuir. Sorriu para Tiago, que se mantinha sério. Acabei de vê-lo, mas ainda está adormecido. Não sabem quando ele irá despertar. Não tenho nada a fazer por hora. Ficarei aqui até saber todos os fatos ocorridos. Enquanto isso, apenas a família pode visitá-lo, disse Arthur. E quem assim determinou? Questionou de forma arrogante. Eu? É meu trabalho averiguar os fatos. Não sabemos o que ocorreu. Sei do que aconteceu à namorada dele, portanto, todo cuidado é pouco. Sei que está preocupado com a integridade física de seu irmão e estou aqui para cuidar da proteção dele. Encarava-o com interesse, tentando detectar qualquer indício de culpa. Entretanto, Tiago se mantinha impassível. A frieza dele impressionou Arthur. Ficarei aqui também. Creio que não vá se opor, disse Tiago de forma petulante. Será desnecessário. Você já viveu fortes emoções no dia de hoje, mas se preferir... Ele assentiu e sentou-se em silêncio. Arthur o analisava detidamente, imaginando o que estava se passando em sua mente analítica e perversa. Ficaram pouco tempo a sós, pois Paula surgiu deparando-se com a figura de Tiago. O que faz aqui? Perguntou ela aflita. Não lhe devo satisfação alguma. Levantou-se enfrentando o olhar de fúria que ela lhe enviava. Ele é meu irmão, estou preocupado com ele. Gostaria de acreditar em suas palavras, mas não precisa usar desses artifícios. Não confio em você e sua presença é perniciosa. Ela o encarava com a força no olhar. Não necessito de sua aprovação para nada. Não sei o que você faz aqui. Vá para casa e continue com suas matérias mentirosas até que a justiça coloque um ponto final. Esse dia está se aproximando. E sorriu para ela. Você é um crápula. Seu lugar não é aqui, é no inferno. Neste momento, Arthur percebeu que conter os ânimos era a melhor alternativa. Peço que se acalmem. Aqui não é lugar apropriado para esse tipo de discussão. Respeitem o ambiente. As palavras firmes de Arthur fizeram com que se calassem. A noite foi longa para todos que lá permaneceram, aguardando notícias sobre o estado de saúde do médico, ainda em perigo. No meio da madrugada, Henrique reapareceu assumindo seu posto. Arthur disse que precisava ir embora, deixando Tiago e Paula a sós. Já estava amanhecendo quando Lucas despertou. Henrique saiu com largo sorriso, informando o quadro favorável do paciente. Os dois se apressaram a entrar. Peço que fiquem apenas alguns instantes. Seu estado ainda inspira cuidados. Lucas abriu os olhos e, ao ver o irmão ao lado da namorada, apenas falou. O que aconteceu com papai? A pergunta foi direta. Paula segurava sua mão com carinho. Teve um infarto e morreu, disse ele em tom solene. A frieza o acompanhava. Henrique olhou com repreensão para Tiago. Não era momento de notícias desse teor. O que faz aqui? A voz estava ainda fraca. Vim saber notícias suas. Estávamos todos preocupados. Ficarei bem, diga a todos. Seus olhos estavam marejados, só não entendia como sabia sobre o pai. Perguntara já conhecendo a resposta, e olhando fixamente para o irmão, disse apenas: sei que o amava tanto quanto eu, sinto tanto. O que aconteceu para você ser ferido dessa forma? Lucas ficou calado, sem saber o que responder a ele. Mesmo nas condições em que se encontrava, precisava usar de toda a argúcia. Fechou os olhos já exaurido. Vamos deixá-lo descansar agora, por favor, peço que saiam. Voltarei amanhã. Fique bem. Tiago deixou o quarto a passos largos e firmes. Prometo ficar quieta, mas me deixe aqui, por favor, disse Paula em tom de súplica. Fique apenas mais alguns minutos. Não é aconselhável a presença de ninguém, nem mesmo a sua.
Compreenda que seu quadro é muito delicado. Deixe Henrique, por favor, pediu Lucas. Seus olhos brilharam ao encarar Paula. Pensei que nunca mais iria ver esse seu lindo rosto. Meu querido, nunca mais me dê um susto desses. Pensei que fosse morrer. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Por que tem que ser assim? Não vou te perder novamente, entendeu, doutor? Já disse que isso não vai acontecer. Seu rosto se contraiu. Fique ao meu lado. Se seu amigo permitir, ficarei aqui até que possa sair. O médico rapidamente respondeu. Infelizmente, isso não será possível, Paula já disse. Apenas alguns minutos. Fez mais um bom trabalho, Henrique, disse Lucas com um sorriso. Trabalhar na emergência está sendo um grande teste e um aprendizado. Agora, como seu médico, peço que se cale e guarde suas energias para recuperar-se o mais prontamente, Dr. Lucas. Obrigado mais uma vez. Segurando a mão de Paula, adormeceu novamente sob o olhar tenso da jovem. Ele está muito fraco apenas, mas já vencemos uma etapa. Pode respirar tranquila. Vamos, deixemos nosso doente descansar. Os dois saíram. Henrique conversara com Arthur antes dele sair, o qual solicitara mais uma vez nenhuma palavra sobre o assunto. Os dias se passaram e Lucas se recuperava lentamente. As visitas eram controladas e a segurança que Arthur solicitara lá estava noite e dia, impedindo o acesso de estranhos. Arthur visitou o jovem diariamente, contando os avanços obtidos com a gravação. Ainda mantinha o oculto de todos os demais, tudo para preservar a segurança dele. Conforme Lucas se recuperava, a vida seguia seu curso. As informações que ele dera sobre os agressores levaram a novos indícios, porém todos inconclusivos. A família tentava se recuperar da morte de Ronaldo, seguindo em frente, enfrentando a dor da separação. A gravidade do estado de Lucas também preocupava as duas mulheres. Paula praticamente se mudara para o hospital, cuidando do amado todo o tempo. Raquel fazia frequentes visitas ao irmão, encontrando-se com Henrique, criando laços de amizade com o residente. Rebeca ficara bem sensibilizada pela morte do irmão, tentando focar no trabalho. Tiago foi para Brasília e lá permaneceu pelas 2 semanas que se seguiram. Os problemas se avolumaram com a possibilidade de o esquema ser desvendado e sua presença na capital federal era essencial. Lucas dissera a todos que foi um assalto mal sucedido, evitando maiores implicações. Naturalmente, Tiago sabia que isso era falso, apenas não compreendia qual era a armação do irmão. Teria ele entregue a gravação? Na ausência de movimentação sobre o assunto, mais cauteloso seria já se precaver contra qualquer ação jurídica que pudesse advir. Muito trabalho a fazer, preparando uma possível defesa. E essa era a sua responsabilidade nesse esquema, pelo menos até o momento das mudanças necessárias. Tiago almejava o poder e esse era o foco de sua existência. Vivia à sombra do pai, mas agora tudo se alterara. Em breve, reconheceriam seu valor. Assim ele pensava, enquanto arquitetava os próximos passos. E com Átila sempre ao seu lado. Esse último não conseguia compreender o motivo de não conseguir se aproximar de Lucas, seu velho adversário, no instante em que estava fragilizado e à beira da morte. Parecia haver uma barreira invisível que impediu o acesso ao seu desafeto, potencializando ainda mais a sua ira contra ele, julgando-o protegido pelos companheiros da luz. Isso era uma afronta. Apesar de tudo o que fizera, ainda era beneficiado por eles. Não podia conceber uma justiça mais injusta como essa, e ambos se compraziam na elaboração de planos vis, com o intuito de readquirir o poder que lhes fora surrupiado de forma tão brutal. As lembranças da sua morte, o sofrimento pelo qual passou, era algo tão vivo e atuante, e seu ódio contra aquele que permitiu que isso sucedesse crescia de forma vertiginosa. No entanto, Celeste e Clovis permaneciam atentos a cada ação de Átila, e durante o período em que Lucas estava fragilizado, sua proteção redobrou, evitando assim uma maior intimidação por parte dele. As forças precisam estar em equilíbrio, e um confronto dessa natureza preside de igualdade. Isso é justiça.
A recuperação de Lucas acontecia dias após dias. Como especialista que era, sabia o quão grave era seu quadro, reconhecendo sua condição de enfermo necessitando de repouso. Raquel o visitava todos os dias e Henrique a esperava no quarto de forma providencial, convidando-a para um café enquanto estreitavam os laços de afeto. Ambos se sentiam confortáveis nesse relacionamento, o que despertou a atenção do irmão, que confidenciou a Paula. Sinto que Raquel está cada dia mais interessada em Henrique, o que acha? Tenho de admitir que seu romance com Edu possa estar em crise. Aliás, ele anda muito alheio a tudo que se passa. Bem, assim ele tem mostrado, vindo aqui sempre só. Quando nosso médico pretende lhe dar alta, perguntou ela ansiosa. Tudo no tempo certo, querida. Essa pausa tem proporcionado grandes reflexões e isso tem seu valor. Ainda não relatara a ela tudo sobre o acidente, Arthur assim lhe solicitara, evitando interferências em sua investigação. Porém, Paula era muito sagaz e percebia que havia algo sendo ocultado. Arthur descobriu algo mais? Questionou ela de forma natural. Sobre, querido, creio que ainda não me conhece bem. Tenho fingido que tudo está normal, porém vocês dois estão me escondendo algo. Tem a ver com seu suposto assalto? Inquiriu ela. Ele sorriu e puxou-a para perto de seu corpo. Pare de procurar problemas, pois irá encontrar, e a beijou com carinho. E por que até hoje tenho segurança em sua porta? Arthur crê que isso seja necessário, apesar de todos os argumentos contrários. A jornalista se afastou dele e disse com firmeza: Meu amor, não me julgue uma tola, pois eu não sou. Fiz minhas próprias investigações e sei que isso não foi um assalto mal-sucedido, como quer chamar. Por que você se tornou alvo deles também? O que está me ocultando? A pergunta foi direta. Vamos por partes então, disse ele resignado. Primeiramente, quero falar com minha namorada, não com a jornalista. Isso é possível? Depende. Então deixemos como está. Nada do que pretendo falar pode sair daqui, e se não consegue ficar apenas ao meu lado, creio que seja mais conveniente mantê-la distante de todas as informações sigilosas. Uma coisa é você desejar que a verdade prevaleça acima de tudo. Outra é permitir que o rumo das investigações siga seu curso natural, o que independe de sua participação. Não vou envolvê-la além do considerado seguro. Não posso sequer imaginar você em perigo novamente. Quero que compreenda que minha motivação para agir assim é visando sua segurança. Sei que seu idealismo excessivo a impede de manter-se neutra e, portanto, não vou provocar seu interesse profissional. Os olhos dela se iluminaram, pressentindo que ele tinha muito a contar. E não adianta usar de subterfúgios indecentes, meu amor. Quando me for permitido, será a primeira a saber de tudo, disse ele firme. Estou certa quanto a não ter sido um assalto, então. Sim, é o máximo que irá extrair de informação, disse ele sorrindo. Sabe que tenho minhas fontes e posso averiguar, disse ela de forma segura. Sei, mas não irá fazer isso. Por mim, não pretende me colocar novamente em perigo, certo? Esqueça isso, por favor. Arthur era o encarregado dessa investigação e suas pretensões são nobres e justas. Confie nele, é o que eu lhe peço. Neste momento, Edu, o namorado, bateu a porta e entrou. Vem visitá-lo, como está? Estou bem. Em breve irei para casa. Sorriu com simpatia. A porta se abriu e Raquel entrou rindo alto na companhia de Henrique. Ao vê-lo, fechou a cara e perguntou de forma ríspida: O que faz aqui? Havia uma sombra em seu olhar. Henrique foi até Lucas e o examinou, mostrando seu trabalho, porém estava constrangido, podia-se perceber. A presença de Edu o incomodou sobremaneira. Conversou com Lucas alguns instantes e depois saiu do quarto. Vim visitar Lucas. Algum problema? Me preocupo com ele, disse com certa tensão na voz. Percebia-se que o clima entre eles estava conturbado. Pelo menos se preocupa com alguém além de você. É um progresso, querido. Ele ficou desconcertado, mas não perdeu a calma. Precisamos conversar serenamente. Será possível? Aqui não é o lugar adequado, disse ela, tentando evitar o inevitável. Raquel, por favor, vamos sair daqui. Temos muito a conversar e sabe disso. Lucas e Paula apenas observavam o clima de tensão reinante entre eles.
Por que não saem daqui para um lugar mais tranquilo e conversem como duas pessoas civilizadas que são? Perguntou Lucas. Desculpe, querido, não queria perturbá-lo. Vejo você amanhã. Beijou e saiu de lá acompanhada de Eduardo, que se despediu com um sorriso. Ambos têm muito a resolver, disse Paula, assim como nós, não acha? O que pretende dizer com isso? Perguntou ele sério. A base de um relacionamento é a confiança. Isso prevalece conosco? A pergunta o deixou reflexivo. Tem alguma dúvida? Seu olhar franco a desestabilizou. Você me disse que não quer me perder novamente e eu penso da mesma forma. Não conseguirei seguir sem sua presença ao meu lado. E se for necessário ocultar-lhe algo com o intuito de preservá-la, assim o farei. Esse jogo sujo já causou muitas tragédias. Temos que ser cuidadosos. Esqueça seu trabalho um instante, é possível? Seus olhos estavam repletos de emoção. Ela o abraçou com a força de seu amor e disse entre lágrimas: Tive um pesadelo na noite passada e nele eu o vi ao longe me chamando em total desespero e não conseguia ir ao seu encontro. Mãos invisíveis me prendiam e em seguida tudo acabou, como se minha vida se extinguisse. Isso não irá acontecer novamente. Não posso te perder mais uma vez. A emoção assomou ainda com mais intensidade. Os dois ficaram abraçados, envoltos em sua dor. Ou seria amor? Capítulo 23. Volta ao passado. Era tarde da noite e a reunião ainda não se encerrara. As divergências imperavam e cada qual colocava em pauta suas opiniões. A situação era complexa e comportava novas ações, mas a unanimidade estava ainda distante. Francesco tentava com todos os argumentos possíveis que a luta fosse pacífica. Ações violentas não poderiam mais advir, em função de todo o sofrimento pelo qual seu povo já passara. Era certo que algo precisava ser feito, mas os caminhos que escolhera não eram compatíveis com os de Átila e Pietro. Ambos estavam resistentes às ideias de Francesco, pois até então nada disso trouxera a tão esperada paz. Eles só entendem uma linguagem. Será que ainda não percebeu? Átila estava furioso. Não acredito nesse tipo de conquista. A violência sempre irá provocar mais dissensões às já existentes, e o poder que se conquistar será transitório, pois outros virão e desarticularão nossas resistências. Não é nisso que acredito. Não contem comigo para essa empreitada. O que pensa obter dizimando aquela família? Até então, foram eles que propiciaram tudo o que temos, mas às custas de um trabalho escravo. Vejo o que aconteceu com a maioria dos que aqui permanecem. Eles abarcaram tudo o que nossos antepassados trabalharam e edificaram. Cada gleba de terra que eles encaparam foi surrupiada de forma brutal e ainda quer defendê-los. As feições endurecidas de Átila o encaravam friamente. O que quer fazer é se igualar a eles, Átila. Isso não posso compactuar. Não sou como eles e jamais serei. Temos que estabelecer um plano viável para que tudo possa ser reestruturado de forma legal. Sabe que temos aliados que irão nos ajudar a fazer essa demarcação. A justiça tarda, mas jamais falha. Todas as petições foram lidas e temos apenas que aguardar que ele se pronuncie. Pense nisso. Francesco tentava de todas as maneiras impedir que Átila e Pietro continuassem com seus planos violentos. Isso pode durar um tempo que não possuímos. Muitos já morreram de fome, sabe disso. Até quando iremos esperar que alguém olhe por nós? Não seja dramático. Sabe que ninguém até então foi abandonado por nós ou pela sorte. Tudo tem um tempo de maturação. Assim como as sementes germinarão no tempo certo, essa nossa batalha dará frutos, acredite em mim. Não faça nada que possa comprometer sua vida e a de tantos que aqui se encontram. Eles possuem o poder hoje, porém isso é temporário. Não use as mesmas armas que eles, eu suplico. Pietro, até então calado, levantou-se e aproximou-se de Francesco. Você sempre será um covarde, jamais tive dúvidas disso. Deve ter se aliado a eles. O que te prometeram se sufocasse essa rebelião? Títulos, poder? Você jamais acreditou em nossa causa. Átila, esqueça-o. Ele não é um dos nossos e jamais o será. Pietro, sou seu irmão. Como poderia trair nossa causa?
jamais agiria dessa forma tão desleal com você ou com Átila, a quem julgo meu próprio irmão, mesmo que não tenhamos o mesmo sangue correndo em nossas veias. Sinto apenas que isso só será fonte de sofrimentos para todos os que acompanharem seus passos. É meu dever tentar impedir que a dor perdure ainda por mais tempo. Estamos cansados de tudo isso. O que espera obter? Já disse, tudo que é conquistado pela força não tem vida longa. Este presumido poder, que acredita irá conquistar, escorrerá entre seus dedos e se perderá mais rapidamente do que supõe. Se insiste em sua retórica, sinto não acompanhar sua decisão. Olhou com tristeza para o irmão e o amigo, que ostentavam um desafio no olhar. Francesco, essa é sua última palavra? Será capaz de trair nossos ideais? Questionou Átila com arrogância no olhar. Ainda crê no que os livros falam acerca da igualdade de todos? Acredita que a liberdade se conquista com palavras vãs? É um tolo. Deveria tê-lo matado quando tive a chance. Agora já se bandeou para o outro lado. O silêncio imperou na taberna. Os demais apenas observavam o embate entre os seus líderes, porém nada decidiram além do que se discutia: a paz ou a guerra. Só havia essas duas alternativas e cada um faria sua escolha. Francesco olhou para Valentina, cujas lágrimas já escorriam ininterruptas. Sabia que qualquer decisão que tomassem ela perderia. Queria tanto que eles tivessem entrado em acordo e tudo estaria resolvido, pensava jovem. Agora a situação se complicara. Para ela, olhava o irmão, Átila, a quem devotava todo o respeito e amor. Olhava para Francesco, a quem amava com toda a paixão, aquele que escolhera para seguir consigo jornada fora. Porém, ambos estavam em caminhos opostos e ela teria que efetuar uma escolha, talvez a mais difícil de sua curta existência: a família ou o amor. Porque tudo tinha de ser tão torturante. A existência humana poderia ser mais simples, desprovida de tantas imposições e dilemas. Átila olhou a irmã com seu olhar profundo, esperando que ela o apoiasse em qualquer situação. Francesco olhava com a dor já estampada, sentindo que a perdera definitivamente nesta vida. Valentina já fizera sua escolha. Pietro olhava a cena com certo prazer. Ele talvez nunca tivesse Valentina em seus braços, mas certamente Francesco também não a teria. Isso lhe bastava. A inveja o perseguia todos os dias de sua existência, porém agora ele o vencera. Quem concordar com minhas ideias venha comigo. E olhando os que lá permaneceram, finalizou: quando eu vencer, não terei misericórdia com nenhum daqueles que me traiu, sem complacência alguma. Muitos dos que lá estavam o acompanharam, deixando um reduzido grupo ao lado de Francesco. Antes de deixar o local, chamou a irmã, que não tirava os olhos do amado. Valentina, sei que virá comigo. Diga adeus a esse traidor. Quando estava prestes a sair, Francesco segurou seu braço com toda a força. Não seja tão arbitrário, Átila. Deixe fazer sua própria escolha. Não faça isso conosco, eu lhe imploro. Olhava a amada, esperando que ela renunciasse ao irmão. Ela é livre para efetuar sua escolha. Fixando seu olhar no dela, disse: sei, porém, que ela não é igual a você e jamais me trairá. Decida seu futuro, Valentina. Ela olhava os dois homens à sua frente, foi até Francesco, beijando-o com toda a sua paixão, e disse algo baixinho em seu ouvido: me perdoe, meu amor. Não posso ficar, procure compreender. Eu amarei por toda a eternidade. Jamais se esqueça de mim. Adeus. E saiu do lugar sem olhar para trás. O olhar vitorioso que Átila destinou a Francesco dizia tudo. O jovem baixou o olhar, deixando a emoção assumir naquele momento. Sabia que aquela escolha seria definitiva. Átila jamais permitiria que ela lhe pertencesse novamente. As escolhas políticas devastaram sua vida amorosa e ele sabia que não teria volta. E a rebelião realmente ocorreu. A violência implacável fez muitas vítimas. Reforços foram solicitados e em poucos dias, Átila e Pietro foram presos. Acabava ali uma luta em glória. Como amotinados causadores de tantas dissensões, foram condenados à morte. Francesco conseguira enfim que seu manifesto fosse ouvido. Mudanças seriam implantadas e um governo provisório seria instituído.
Porém, tarde demais para os revoltosos. O novo governo prezava pelas normas, pela lei e pelo exemplo. Todos os insurgentes, incluindo Valentina, foram mortos sem piedade. Francesco tentou evitar que isso ocorresse, mas não lhe concederam a indulgência. Assim, Átila, a mesma entidade que manipula Tiago, na época Pietro, e Valentina, hoje Paula, todos foram enforcados numa tarde fria de outono, finalizando suas existências de forma cruel, com o coração repleto de ressentimentos, raiva e desejos de vingança. Francesco, nosso Lucas de hoje, talvez ainda não entendesse os motivos de tamanho desamor por parte do irmão gêmeo, nem tampouco o ódio acirrado de Átila por ele. Muito menos a sensação de temor que os envolvia, ele e Paula, reminiscências do passado que o véu do esquecimento impede de ser apreciado. No entanto, todas as emoções vividas são arquivadas no nosso inconsciente, irradiando quando assim é necessário, através de sensações confusas, porém presentes. 10 dias após o mal-sucedido assalto, Lucas deixou o hospital, ainda necessitando de repouso. O retorno às atividades ainda teria que esperar. Rebeca solicitou que ele permanecesse em sua casa, assim ficaria tranquila, sabendo que estava sendo bem cuidado. Paula entendeu as preocupações da tia e não se opôs. Arthur designou pessoas para cuidarem da segurança de ambos, Lucas e Paula, pois a situação assim exigia. As investigações sobre a gravação ainda sigilosa continuavam em andamento. O esquema denunciado pelo jornal de Paula também estava sendo analisado pelos órgãos responsáveis, mas tudo era muito moroso. Na verdade, havia ainda muita oposição a essa análise, pressupondo que muitos poderosos estavam envolvidos, mantendo o ritmo lento e colocando diversos empecilhos que prejudicavam a apuração real dos fatos. Arthur e seu seleto grupo sentiam a animosidade de vários departamentos, sonegando informações, dificultando o acesso a dados essenciais. Enfim, era uma luta custosa, sem tempo para finalizar. Tinham que ter muita fé, assim brincava Arthur. Só assim poderiam visualizar um futuro promissor. Neste interim, a vida seguiu seu curso. Como era previsível a todos, Tiago se afastou da família, permanecendo a maior parte do tempo em Brasília, cuidando dos próprios interesses, em especial da sua nomeação como assessor de um político renomado, contando assim se aproximar cada dia mais do jogo pérfido da política. Seu foco era o poder máximo, todavia, não através de um cargo político, mas obtido às custas de seu intelecto e sagacidade, e nisso todos reconheciam seu talento e valor. O legado do pai era considerável, o qual se verificava através do estímulo oferecido pelos líderes atuais. Tudo caminhava no ritmo esperado, e cada dia mais ele se inebriava com esse poder tão temporário. Apesar de distante, mantinha seu foco na parte financeira, fonte inesgotável de manutenção da corrupção existente, já cuidando da administração dos bens maternos. Retirando seu tio Alfredo desse comando, os recursos passaram a ser abundantes, e faria com a herança o que lhe aprovesse. Os irmãos nem perceberiam seus excessivos gastos, pois ele continuou custeando o tio e mantendo a poupuda mesada que ambos, Luca e Raquel, continuavam a receber. Átila mantinha seu assédio sobre Tiago, envolvendo-o cada dia mais em suas torpes ideias, o qual acatava em sua totalidade. Uma obsessão completa que ali se estabelecia, o qual sequer imaginava o grau de perturbação a que se submetia. Estando distante de Lucas, arrefeceu seu interesse pelo seu desafeto, dando certa tranquilidade ao médico, que conseguiu recuperar-se rapidamente, não tendo nada que pudesse comprometer sua cura. Lucas retornou às suas funções quando foi possível. No entanto, ainda não havia ido ao centro espírita tomar seu passe, como lhe foi sugerido por Arthur, e coisas estranhas passaram a ocorrer com ele. As visões da realidade espiritual aconteciam quando ele menos esperava, e no início isso perturbava. Andando pelo corredor do hospital, podia ver pessoas que não pareciam pertencer à realidade material,
supondo fazerem parte do mundo espiritual. Mantinha como seu segredo, afinal, esse assunto não era algo que pudesse debater com quem nada conhecesse acerca da doutrina espírita. Numa das cirurgias em que esteve no comando, um caso de extrema complexidade, teve a nítida percepção da presença de seres espirituais auxiliando. No final da operação, percebeu um senhor vestido de branco que lhe sorriu, como que o agradecendo. Tudo foi muito rápido e quase imperceptível. No entanto, concluiu que desde aquele incidente, o pesadelo com aquela entidade, algo acontecera com sua sensibilidade. Pensou que já passara da hora de conhecer melhor essa doutrina e decidiu que buscaria naquela mesma semana. Conversou com Rebeca acerca de suas visões e de como isso estava interferindo em sua vida profissional. Ela sorriu, envolvendo-o em todo o seu amor. Sabia que esse dia chegaria, meu menino. Assim eles me avisaram. Só não sabia quando isso iria acontecer. Muitas vezes trazemos potencialidades mediúnicas a serem desenvolvidas e utilizadas para o bem comum. E quando aqui estamos, não nos interessamos por elas, descuidando de uma ferramenta que poderia ser útil para a nossa própria evolução. Luísa me dizia que quando crescesse, esse apelo seria mais forte e não se negaria a buscar compreendê-la para poder bem empregá-la. Sua sensibilidade sempre esteve conduzindo pelos caminhos mais iluminados. Agora creio que tenha chegado o momento de permitir que ela possa conduzir a outros. Havia uma luz intensa envolvendo-os, tornando aquele instante repleto de paz. Você fala coisas tão bonitas, tia. Não sei se tenho competência para conduzir outros e talvez faça isso por mim com dificuldade. Sinto-me ainda tão imperfeito. Cometo tantos equívocos. Como posso ajudar alguém necessitando tanto ainda da ajuda dos outros? Seus olhos estavam marejados. Não conseguia até o momento tocar o coração de meu próprio irmão. O que dirá de ajudar um desconhecido? A dor impregnava suas palavras. A humildade é a virtude por excelência para merecer a misericórdia do Pai. Não se prive de auxiliar a outros por não conseguir tocar seu irmão em seu coração. Encarnamos juntos a entes difíceis, inflexíveis em seus pontos de vista, insensíveis em suas posturas, levianos em seus atos contra o próximo, por vários motivos, meu querido. Um deles é o de estar por perto quando ele necessitar de nosso auxílio. E falo com toda a convicção, um dia esse momento chegará. E quando isso acontecer, o nosso amor será colocado em ação, envolvendo esse nosso desafeto, esse companheiro difícil, que sentirá que lá estamos, não para julgá-lo ou tripudiá-lo, mas para oferecer nosso apoio incondicional. E por quê? Porque o amamos, simplesmente por isso. O verdadeiro amor prescinde de críticas, julgamentos, apenas ama. Você é um ser que sabe a importância do amor em sua vida. Você falou apenas sobre um dos motivos das uniões familiares. Qual outro? Bem, quando convivemos com as diferenças, aprendemos o valor do certo e do errado, do justo e do injusto. É sempre um aprendizado inestimável aprender com o outro o que não se deve jamais fazer ao seu próximo. Ela sorriu. Essa lição foi muito intensa em sua vida, mas creio que apenas confirmou sua verdadeira essência. Falando assim parece muito simples, Rebeca, no entanto, tenho de admitir que tudo foi intenso e difícil de administrar. Em alguns momentos, cheguei a pensar em desistir. Até hoje sinto sua resistência e um desejo imenso de me ferir de forma gratuita. Nesta vida talvez não encontre uma resposta para tal comportamento. Porém, como disse, que não existe nada que não se explique, estou aguardando esse momento chegar. Enquanto isso, vou buscar conhecer exatamente quais habilidades posso desenvolver em favor do próximo, certo? Sentiu que estava em paz, precisando desabafar. Jamais contei o que vou lhe contar, Rebeca. Enquanto estava lutando para sobreviver, experiência essa que marcou profundamente meu ser, eu me vi fora do corpo, observando outra realidade. Vi Henrique e outros médicos mexendo em mim, tentando salvar minha vida, numa luta incessante, e isso estava me perturbando em excesso. Foi quando mamãe apareceu e conversou comigo. Fez uma pausa. Ela estava linda e ficou ao meu lado todo o tempo.
pedindo que eu ficasse calmo e não temesse nada, pois ainda não era hora de partir. As lágrimas assomaram. Disse que iria me deixar para ajudar alguém a quem muito amava. Imediatamente pensei em papai. Ela disse que precisava cuidar dele e deixou um senhor muito simpático a tomar conta de mim. Não estive sozinho um instante sequer. Não me lembro das conversas, mas me senti confiante enquanto lutava para sobreviver. Sabia que ficaria bem. Talvez ainda tenha muito a fazer, muito a aprender. Foram momentos únicos que me marcaram profundamente. Posso garantir que não sou o mesmo de antes do tiro. Seu semblante ostentava serenidade. Tenho ocultado coisas de você, a quem sempre confiei. A Paula, que talvez não saiba o que fazer com essas informações, até a Raquel. Não gosto de me sentir assim, porém sei que isso é para o bem de vocês. Arthur assim me solicitou e confio plenamente nele, tia. Uma pessoa excepcional e, como ele disse, deve isso a você. Ele deve isso a ele mesmo. A luta foi dele, querido. Apenas estendi a mão, nada mais que isso. O trabalho, o esforço, a dedicação, a perseverança foram atitudes dele. Gosto muito dele e, como você, confio em sua avaliação. Não se sinta culpado, esqueça isso. Quando nosso amigo autorizar, você nos conta tudo, assim está bem? Você é uma pessoa maravilhosa, já lhe falei isso hoje, disse ele segurando sua mão. Ainda não, e os dois riram. Neste momento, Raquel chegou com toda a irritação que um ser pode comportar. Apenas os cumprimentou e ia para seu quarto, quando ambos a impediram. Pode sentar e contar tudo o que está lhe afligindo, disse Rebeca. Aconteceu algo nas empresas? Perguntou ela. Seria melhor que fosse, pois saberia como resolver. Seu olhar estava também triste. Respire fundo e conte tudo, minha irmã. Não gosto de vê-la assim. Eu também, mas a vida é muito complicada mesmo. A vida dois, mais difícil ainda. Aliás, vocês homens são criaturas abomináveis. Eu odeio vocês. Seus olhos ficaram marejados. Vou ficar sozinha definitivamente. O que nosso querido Eduardo aprontou? Aliás, a relação de vocês anda tensa há alguns meses. Eu pouco tenho visto aqui com você, muitas viagens, afirmou Rebeca. Além do que, alguém anda dando atenção excessiva a outro médico que não seja eu. Brincou Lucas, fazendo cara de bravo. Talvez Edu esteja com ciúmes também, uma hipótese a ser considerada. Henrique é um amigo querido. Sorriu para ambos, pelo menos por enquanto. Não faça isso com Eduardo, minha querida. Ele não merece, é um bom rapaz e te ama. Ele me ama muito, tia. Tanto que tem até tempo para uma aventura. E pensava que eu jamais descobriria. Esqueceu-se apenas de um detalhe. A cidade é provinciana em demasia e tudo acaba chegando aos meus ouvidos. Rebeca e Lucas se entreolharam com surpresa, jamais admitindo essa possibilidade. Eu até tentei relevar, afinal sou muito generosa. Mas quando a sirigaita tenta me contatar dizendo uma série de impropriedades que não ouso repetir, creio que tenha sido complacente demais. Acabei de vê-lo e pedi que fique com ela, já que ela o ama tanto. Assim foram as palavras dela. Isso me irritou profundamente. Pode imaginar uma cena dessas? É muita humilhação. Você o ama, Raquel? Essa é a pergunta que precisa se fazer em primeiro lugar, disse a tia com serenidade. Quando o amor prevalece, minha querida, muita coisa merece ser relevada. Uma sombra passou em seu olhar. A jovem apenas respondeu. Se eu amasse verdadeiramente, nenhum outro homem iria atrair minha atenção. Respondi a sua pergunta? Bem, ele disse que conversaremos quando eu estiver mais calma. Vou encontrar com ele amanhã à noite. E será uma conversa definitiva. Espero que me apoie em qualquer decisão que tomar. Seu irmão e eu pensamos da mesma forma. Queremos a sua felicidade sempre. Capítulo 24. Visita proveitosa. Conforme conversara com Rebeca, Lucas decidiu visitar o centro espírita. Conhecia as atividades do local e sabia que havia dias especiais para atendimento espiritual e para os estudos doutrinários. Pensou que deveria inicialmente buscar seu equilíbrio através de uma série de passes. Ao chegar, viu a movimentação que lá acontecia. Era dia de assistência e a casa estava repleta de companheiros tão necessitados quanto ele. Assim pensou.
Pegou uma ficha e foi encaminhado minutos depois para uma senhora muito simpática. Lucas a conhecia desde muito jovem, mas duvidava que ela se lembrasse dele. Seja bem-vindo, meu jovem. Seus olhares se cruzaram por instantes. Creio que já conheço a nossa casa, não é mesmo? Lembro-me de você, um dos gêmeos de Luísa. Apenas não recordo seu nome. Eu sou Dulce. Sorriu com simpatia. Lucas, venho aqui desde criança. Pensei que tivesse mudado muito. E sorriu para a senhora. Jamais me esqueço de um olhar como o seu, meu querido. Há tempos não nos visita. Os estudos me afastaram por um bom tempo, porém sinto que agora preciso muito estar aqui. O chamamento ocorreu, disse ela, confirmando as dúvidas de Lucas. Tudo tem seu tempo de despertar, inclusive nossas tarefas mediúnicas, escolhidas muito tempo antes de reencarnarmos. Estava escrita em seu olhar, não me pergunte como sei. Desde jovem havia um brilho diferente, sugerindo futuras tarefas junto ao próximo, algo que pode passar despercebido a muitos, inclusive a si próprio, desviando-se dos caminhos previamente estabelecidos, porém não é o seu caso. Qual sua profissão? Sou médico. Conhece a história de Lucas? Lucano em grego, autor de um dos evangelhos e do Ato dos Apóstolos no Novo Testamento? Sabia que ele era médico e que teve participação na história do cristianismo? Por quê? Bem, nosso amigo, como bem sabe, era médico de profissão, cuidando das moléstias do corpo físico. Porém, no decorrer de sua vida, conhecendo Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, passou a cuidar das doenças da alma. Reconheceu-se cristão e seguiu o Mestre Jesus sem mesmo tê-lo conhecido. É uma linda história que recomendo a leitura. Creio que será importante conhecer seu caminhar, suas descobertas, sua transformação. Lucas ouvia atentamente aquela senhora, sentindo que a paz o acompanhava, apenas conversando com ela. Mas o que eu traz aqui, meu jovem? Ele passou a relatar os eventos que estavam ocorrendo em sua vida. Falou das visões, dos sonhos estranhos e reveladores, como se subitamente algo o modificara, aguçando sua sensibilidade. Contou sobre os problemas que estava enfrentando, sobre o ataque sofrido que quase o fez perder sua vida, a longa recuperação. Falou por alguns minutos, sendo ouvido com toda a atenção e solicitude. Ao final ela disse: você passou por momentos conturbados, intensos, dolorosos e sente que precisa recuperar as energias despendidas. A razão o acompanha, meu jovem. Nesses instantes de provação, quando somos testados em nossa fibra espiritual, há um desgaste intenso de energias que precisam ser repostas. O passe é um recurso a ser utilizado, capaz de fazer com que o equilíbrio retorne. Vejo, entretanto, que sua percepção aguçada lhe chama algo mais. Ofereceu um sorriso bondoso. Será que o clamor das tarefas lhe falou mais alto? Perguntou ela. Creio que gritou, se posso usar o trocadilho, disse ele com simplicidade. Talvez esse seja o momento de buscar o alimento espiritual, o qual tenho deixado de lado. Espero apenas que a ferrugem ainda não tenha corroído essa minha chance. Lucas, sempre é tempo de buscar a essência da vida. O Pai espera ansiosamente por esse despertar, que é individual e que ninguém pode fazer por nós. Os cursos se iniciam no próximo mês e creio que pode se preparar para participar. Um lindo sorriso emoldurou seu rosto maduro. Será um colaborador ativo e valoroso. Enquanto isso, uma série de passes irão ser de grande valia, fazendo retornar seu equilíbrio. Escreveu num papel os dados necessários, indicando a sala onde seria realizada uma palestra e, posteriormente, a aplicação do passe. Antes de se despedir, disse: não espere as mudanças do outro quando ainda não estamos sabendo realizá-las em nós próprios. Assim como você, meu querido, todos nós somos criaturas em eterno aprendizado e precisamos mais que tudo da misericórdia alheia para nossas faltas. Cada um tem seu próprio tempo de despertar, que seu generoso coração esteja atento a isso. Ofereceu-lhe um terno abraço, em que Lucas sentiu toda a energia de amor os conectando. Lembrarei de suas palavras, e saiu para outra sala. Ao final da noite, sentiu-se renovado como há muito não se sentia. Todas as preocupações ficaram secundárias, afinal,
Nada que não dependesse dele valeria o despender de suas energias. Sabia o que necessitava realizar em sua vida, agora compartilhada com um grande amor. Paula era o que ele esperava todos esses anos e nada iria comprometer a realização de seu sonho. Sentia-se em paz e isso era algo de inestimável valor em tempos de crise. Ao chegar em casa, Rebeca falava ao telefone. Quando ela desligou, percebeu a tensão estampada em seu rosto. Sente-se, Lucas. Precisamos conversar. Pelo seu olhar deduzo que seja algo de extrema seriedade. Era Arthur quem falava comigo. Como amigo leal que é, decidiu antecipar algo e deseja falar conosco pessoalmente. Diz que o assunto se refere à gravação e que você estava autorizado a relatar os fatos que a envolvem. Quem mais conhece o conteúdo dessa gravação? Apenas Raquel. Paula apenas sabia da existência de um envelope deixado em meu consultório tempos atrás. Contou os fatos desde o acidente fatal de Leila. Falou que havia comentado com Tiago, o qual pouca atenção deu a esse fato. No entanto, o suposto assalto era uma intimidação para que ele entregasse o tal celular. Conforme ele falava, as feições de Rebeca se endureciam. Todos os indícios eram de que tudo havia sido esquematizado por Tiago, o qual negaria até a morte, a não ser que a investigação tivesse encontrado algo comprometedor acerca de sua participação. Não posso crer que seu irmão esteja envolvido em todo esse esquema. Havia lágrimas em seus olhos. Não gostaria que isso fosse verdade, porém as evidências confluem para ele. Fui o único a falar-lhe sobre essa gravação que havia me sido entregue. Ele manteve-se inabalável enquanto conversamos. Logo em seguida, porém, aquele atentado ocorreu. Não foi um assalto, pois eles buscavam algo que lhe pertencia e estava em meu poder. Foram bem enfáticos quanto ao risco que Paula corria caso eu não entregasse o que eles desejavam. Mantive a hipótese de um assalto, pois assim Arthur determinou, até que encontrasse algo palpável. Creio que ele encontrou. Havia certo temor em seu olhar. Se as evidências atestassem que Tiago estava acobertando marginais, pois assim suas condutas indicavam, teria que responder à justiça, e todos os seus sonhos, suas ambições aí se encerrariam. Isso o deixou profundamente triste, pois jamais desejou algo semelhante a ele. Porém, fatos sórdidos foram descobertos e tragédias poderiam ter ocorrido se a mãe do destino não interrompesse essas nefastas ações. As escolhas que ele realizara para sua existência tinham um preço, e talvez a cobrança estivesse prestes a chegar. Pensou no pai e no quanto ele havia sido conivente com essas ações indébitas. Porém, ele não estava mais aqui para ser julgado pelos homens. Prestaria contas por seus atos à justiça divina, que abarca a todos em seu tempo certo. Arthur solicitou ao seu superior a possibilidade de relatar-nos quanto à gravidade do caso, mediante todo o apoio que estamos lhe oferecendo. Ele concordou, porém gostaria de estar presente. Chamamos Raquel? Perguntou a tia. Não podemos ocultar-lhe nada, Rebeca. Sei que ela está passando por tensos momentos afetivos, mas se nos afastarmos agora, creio que seríamos excomungados definitivamente por ela. Ambos sorriram. O superior de Arthur estará na cidade amanhã e pediu que os recebêssemos. Temos apenas que confirmar que Tiago não esteja aqui, o que penso não irá acontecer. Mas tenho meus informantes em Brasília e cuidarei de saber. Assim sendo, convidá-lo-eis para um jantar. Dei uma desculpa a Paula, não seria adequado sua presença. Espero que compreenda, meu querido. Não se esqueça de que ela é uma jornalista e das mais perspicazes. Não vamos apressar os acontecimentos. Temos que encarar tudo isso como um favor pessoal de Arthur. A benevolência deles, no entanto, tem um limite. Fique tranquila quanto a isso. Darei uma desculpa. Quando for possível, eu a inteirarei dos fatos. Aliás, ela merece por tudo que passou nestas semanas. Seu chefe a designou para tarefas que desviem a atenção do grupo sobre ela, o que a tem deixado angustiada, porém, dentro de um padrão de segurança. Ela é tinhosa e tenho absoluta certeza de que ela continua à margem da investigação, recolhendo informações e analisando relatórios.
Não vamos atiçar sua curiosidade, além do que não saberia lhe oferecer meias verdades, pois não acredito nisso. Prefiro nada lhe relatar por hora. Tem razão, Lucas. O caminho da sensatez deve imperar. E perguntou: foi à casa espírita como conversamos? Ele ofereceu um sorriso repleto de paz. Fui, e agradeço sua insistência. Foi muito proveitoso. No próximo mês iniciarei o curso. Desde já me foi recomendada uma série de passes para recuperar meu equilíbrio. Comprometido nessas últimas semanas, sinto-me muito melhor do que antes. Foram interrompidos pela chegada intempestiva de Raquel, com os olhos marejados. Fiz o que pude. Não posso mais permanecer alheia aos fatos. Rompemos definitivamente nossa relação. Nossos caminhos aqui se desviam por vários motivos, mas o que imperou foi a falta de confiança. Não imaginava que fosse doer tanto. Lucas estendeu seus braços, em que ela se aconchegou, dando vazão à emoção. Após alguns instantes, ela se desvencilhou do abraço e disse: apesar de tudo o que ele fez, sinto que eu amo. Porém, a confiança deixou de prevalecer. Sinto tanto que tenha sido assim. Permanecemos numa relação por muitos motivos, Raquel, e saímos dela pelas mesmas razões. O amor deve imperar, porém, para que uma relação perdure, deve predominar a confiança mútua. Caso contrário, ela tende a esmorecer e corre o risco de desabar, tal qual a casa construída sobre areia, nas palavras de Jesus. O amor precisa ser edificado em bases sólidas, feito a rocha, e a confiança é um dos pilares desta casa. Outros são também importantes, porém, sem a confiança, como conquistar a cumplicidade, a compreensão e o verdadeiro amor? Sei que está sofrendo, porém lembre-se de que nada é definitivo nesta existência. Se hoje o caminho de ambos foi desviado, nada indica que não possam se encontrar no futuro, mais maduros e mais sábios. Sabe que terá nosso apoio em qualquer decisão. Espero apenas que a mágoa ou o ressentimento não encontrem morada em seus corações e que essa decisão tenha sido analisada com todo critério. Rebeca olhava com carinho para a sobrinha, que desconhecia que novos abalos estavam por vir. Sinto apenas que novos problemas surgiram e precisamos que tenha conhecimento. A jovem sentou-se e ouviu tudo o que a tia narrava, olhou para Lucas inúmeras vezes e percebeu o quanto ele se sensibilizava com as novas questões. Muitos eventos estavam fadados a ocorrer, abalando as estruturas familiares. Sentiu-se enojada com o que ouviu primeiro da tia, depois de Lucas sobre o que ocorrera. A indignação predominava e ela não compreendia os motivos do irmão ainda se compadecer da situação de Tiago. Se ele foi o causador de tudo isso, não pode sair ileso dessa investigação. Merece ser punido pelos atos infames que tenha cometido, direta ou indiretamente. Tudo isso me faz sentir profunda aversão a essa política corrompida e suja, com alguns poucos direcionando o destino de muitos. É imperdoável se ele estiver envolvido nesses atentados, primeiro com Paula, depois você, sem falar de Leila, que parece ser uma estatística não considerada. Sinto vergonha de ser irmã dele. Suas condutas equivocadas, permeadas de crueldade e torpeza, só poderiam evoluir na ordem natural das coisas. Quem fazia o que ele fez desde criança e jamais foi reprimido, o que poderíamos esperar quando atingisse a maioridade? Tudo tende a evoluir e sua maldade apenas mudou de categoria, atingindo a baixeza e a vilania. Me perdoem se não tenho freios em minhas palavras. Apesar de ele ser meu irmão, não terei complacência com seus atos, caso tudo isso seja configurado como obra sua. Não fale nesse tom tão brusco, Raquel. Tudo ainda são hipóteses. Não se esqueça, você já o está julgando e condenando. Não consegue observar nada além dos seus atos. Apesar de tudo, é nosso irmão. O olhar de Lucas tocou as fibras de seu coração. E se ele cometeu todos esses desatinos, não seremos nós a julgá-lo e condená-lo. É tarefa da justiça, minha irmã, e não nossa. Não sou generosa como você, Lucas. Não repreendo, pois sempre agiu assim com ele, relevando as torpezas que fazia com você. Não se sente vilipendiado com a simples ideia de ele ter arquitetado uma agressão contra você, que poderia tê-lo levado à morte.
Você ainda consegue compreendê-lo, justificá-lo, amá-lo, mesmo com todas as atrocidades que ele possa ter cometido. Não fique injuriado com suas ações. O silêncio durou apenas alguns instantes. Sou humano, Raquel, e naturalmente isso é ultrajante. Porém, posso seguir dois caminhos. Ou mantenho a mágoa, dominando minhas ações, permitindo que o veneno se instale em meu coração, ofertando ao mundo todo o ressentimento contido, ou escolho perdoar seus feitos, libertando-me do sofrimento que a mágoa acarreta, tornando-me o que eu pretendo ser, um homem livre. Só assim conseguirei observar o mundo com os olhos do amor e da paz. Não quero odiar ninguém, muito menos meu irmão, que já é tão infeliz por sua própria incúria. Gostaria de ter podido ajudá-lo enquanto era possível, porém vejo que ele fez suas próprias escolhas. E cada criatura age conforme sabe, mamãe dizia assim. E se eu era diferente dele, não poderia ofertar o mesmo que ele. Sempre foi assim entre nós, o que talvez tenha aumentado ainda mais seu ressentimento por mim, o que é lamentável. Havia muita luz o envolvendo. É muito fácil amar aquele que compartilha seus sonhos e ideais. Difícil é amar aquele que caminha em direção contrária a tudo que acreditamos, pois ele nunca irá facilitar. Vai depender apenas de nós acolhê-lo, aceitando sua condição infeliz e tentando mostrar-lhe que é decisão dele ser feliz ou não. Entendo que essa seja a sua essência, meu querido, porém não é a minha. Sei que posso estar sendo insensível e até me assemelhar a ele, devolvendo-lhe o que ele sempre me ofertou. Talvez eu seja parecida com ele em alguns aspectos, e é isso que tanto me faz sofrer. As lágrimas eram abundantes. Se não pretende ser como ele, não haja como ele, é simples assim. Procure limpar seu coração de toda a maldade que Tiago indevidamente plantou. Esse trabalho lhe pertence, não a ele. Ele continuará tentando arrastá-la para seu mundo sombrio e infeliz. Você pode tentar tirá-lo de lá com toda a luz que te acompanha. Lucas lhe sorria. Uma linda forma de encarar a vida, meu querido, disse a tia, também emocionada. É perturbador imaginar que Tiago seja capaz de tudo isso. Porém, já me perguntei incessantes vezes se ele tem consciência de seus atos e se ele compreende a dimensão do mal que propaga. Ele fere por se sentir ferido, isso sabemos. No entanto, como ajudar alguém que ainda desconhece o próprio sofrimento a que está imerso?